Bom, comprometido, agora eu vou bater um papo aqui com a judoca unense Maria Eduarda e o seu sensei, o Tássio Iancu. Primeiro a gente vai começar falando um pouquinho da vida pessoal da senhorita Maria Eduarda, que tem apenas 12 anos de idade, já tem uma responsabilidade muito grande pela frente, que é representar não só a UNA, não só a Bahia, não só a região sul, mas representar o Brasil, porque ela tem sérias chances de entrar na seleção brasileira de judô. Eu estava inclusive falando para ela aqui que a minha filha do meio, que é a Maria Eduarda, ela já praticou judô, né? Atualmente ela não faz, mas está na faixa azul do jiu-jitsu e é uma boa atleta, mas muito pouco dedicada. Eu espero que você seja diferente dessa Maria Eduarda. Boa tarde, tudo bem? Seja bem-vinda. É um prazer receber você aqui e a responsabilidade realmente é muito grande. Como é que você está, minha querida? Tudo bom? Sim. Tudo bem mesmo? Sim. Não só responda assim não, viu? Responda mais que sim, tá? Você tem quantos anos mesmo? 12, não é isso que você falou? 12. Você estuda? Estudo. Que série? 7º ano. 7º ano. Qual colégio que você estuda? Professor. Copesul. Copesul é o nome do colégio? Todas as séries por lá? Tem até o 9. Até o 9º ano. Tá. Você começou a estudar muito cedo? Foi, mais ou menos. O pai sabe essa informação. Começou a estudar com 2 anos? 2 anos você já estava na escola? Já. Tem inveja de você não. Eu comecei a estudar bem mais tarde. Tem inveja de você não. Você começou bem mais cedo que eu. Você gosta de estudar? Depende da matéria. Você gosta mais de que matéria, então? Matemática. Matemática? Você é boa de matemática? Tipo, eu gosto, sou mais ou menos. Mais ou menos, né? Você é mais, então, de exatas do que de humanas. É. Eu sou mais de humanas do que de exatas, mas também gosto muito de matemática, viu? É uma área maravilhosa. A Maria Eduarda, ela é judoca desde que idade? Desde ano passado. Ano passado? Você é assim tão rápida? É quase um prodígio, então, essa menina, né, Tássio? Boa tarde. Boa tarde, tudo bom, Hudson? Tudo bem, meu amigo. Um prazer receber você também. Prazer estar aqui na Rádio Costa Sul FM. Duda é um achado nosso, lá da nossa associação unense de judô, Judô Una, com pouco tempo de judô. Um ano só, um ano rapaz. de judô, e já trouxe aí esses resultados expressivos no cenário estadual. E a gente tem muita fé que também traga resultados positivos no cenário nacional. Como foi que você descobriu ela? Na verdade, a gente iniciou um trabalho aí, após a pandemia, a gente acabou parando um pouco, né? Sim. O trabalho do judô na cidade de Una. E no ano de 2022, no ano passado, a gente resolveu retomar os trabalhos. Por conta da pandemia, 90% dos alunos eram novos, estreantes no judô. Então, assim, a gente começou um trabalho com poucos alunos. E uma dessas primeiras alunas é colega e amiga de Eduarda. Eu acredito que foi essa questão da influência dessa outra amiga que já faz judô com a gente, que também competiu. Nossa aluna Yumi também competiu, foi vice-campeã dessa etapa agora do Circuito Baiano em Ilhéus. Eu acho que influenciou um pouquinho Duda para poder participar do judô. E aí ela está trabalhando com a gente já aí desde 2022, um ano e um pouquinho de judô, 1 ano e 4 meses. Mas muito nova, muito precoce mesmo, né? Faixa branca, obviamente, ainda, ou não? Não, ela agora foi promovida para a faixa amarela. Olha, rápido assim. Você é muito rápida, viu? Eu tô ficando preocupado com você. Você é muito prodígio. Tá, então ela foi influenciada por uma amiga. Isso, a exatamente. fazer a prática do esporte. A gente pode chamar de esporte, né? Arte marcial, mas a gente pode chamar de esporte. Exatamente. E aí você ficou ali de olho e percebeu que ela tinha jeito pra coisa. Exatamente. A gente tava como é um início de trabalho, a maioria, como eu falei, dos alunos estavam começando, conhecendo a arte. Então a gente estava ali naquela base de trabalho inicial. Claro, iniciando aos poucos a parte de treinamento competitivo, mas não com o foco realmente somente do alto rendimento. O trabalho ali inicial, o judô convencional, nada voltado para a área de competição. Mas como surgiu uma etapa tão próximo da gente, a gente resolveu apostar as fichas em levar alguns alunos para essa etapa do Circuito Baiano na cidade de Ilhéus, e veio aí a surpresa dos resultados. Bacana. Qual o nome do seu dojo? Judô Una. Judô Una. Isso. É uma associação? É uma associação. Nós temos a Associação Unense de Judô e Lutas Associadas, e a gente tem aí o nome mais conhecido como Judô Una. Entendi. A gente está à frente desse trabalho desde 2015. Eu tenho 9 anos como faixa preta
E desde que cheguei a essa faixa preta, estou à frente dessa associação, lá na cidade de Una, fazendo esse trabalho com esses meninos. Como é a sua história na arte marcial? Então, eu comecei no judô com 8 anos de idade, tá? Incentivado pela minha mãe, tinha muito problema com a alimentação, sempre muito magrinho. E aí começou um trabalho de judô na cidade de Una, e minha mãe resolveu inserir o esporte para ver, quem sabe, eu tomava um pouco de gosto com a alimentação. E aí foi aquele amor à primeira vista mesmo. Com 8 anos de idade, perceberam que eu também tinha muita facilidade com a área de competição. Competi com cerca de 15 a 20 dias e na primeira competição já fui campeão também. Então, assim, percebeu que eu tinha um desprendimento para a área de competição, e assim foi. A partir dos 8 anos de idade, como a primeira idade para competir mesmo oficialmente é 11 anos, quando chegou essa idade de 11 anos, a gente começaram a me inserir no cenário estadual. E aí foi que as coisas começaram a dar certo. Na primeira seletiva já para Campeonato Brasileiro também fui classificado. Tive alguns resultados importantes, como 2 vezes fui vice-campeão brasileiro regional. Fui eleito 3 vezes melhor atleta da Bahia na minha categoria. Então, desde muito novo também iniciei nessa arte. E aí, quando fiz 16 para 17 anos, consegui aí o mérito de alcançar a faixa preta e, com a graça de Deus, iniciar um trabalho frente a essa turma lá da cidade de Una. É realmente um mérito, porque precisa-se de muito esforço para conseguir chegar à faixa preta, né? Tem judoca que para na metade do caminho, ou para até antes da metade do caminho, se desestimula. O seu caso foi bem diferente. E eu espero que seja também o caso da senhorita Maria Eduarda. Pode te chamar de Duda? Pode. Eu já vi que todo mundo lhe chama de Duda, então eu posso chamar assim, né? E você, quando foi a primeira vez fazer o esporte, você se sentiu bem no ambiente e aí começou a pegar as orientações ali do sensei? Você sempre foi sensei dela, né? Sim, desde sempre, o começo. Sempre. Pegou as orientações do sensei e foi para a prática de cara? E como foi esse amor pela arte marcial? Bom, eu cheguei lá, achei bem divertido. Às vezes algumas coisas eram difíceis, eu tinha dificuldade, mas eu fui pegando. E aí, tô assim agora. E essa sua colega que lhe estimulou, ela continua no esporte? Continua também. Ela participou desse circuito baiano agora na cidade de Ilhéus e ela foi vice-campeã. Vocês já competiram, vocês duas? Elas foram juntas, entre elas não, porque a categoria de peso é diferente. Ah, tá. Uma é mais velha que a outra, então, ou não? A idade é a mesma. Só o peso que é diferente. Isso, e aí vocês acabam não competindo. Mas, por exemplo, na associação, vocês lutam entre vocês mesmas. Isso, né? isso. E quem é melhor? Conta só pra mim, ela não vai ouvir. Tô brincando, conta não, que sua amiga vai ficar zangada com você se você disser que é você. Só pra resenhar aqui, né? Coitada minha, tô vindo em casa agora um negócio desse, de jeito nenhum. Tá, então você foi convidada pelo seu sensei para participar dessa etapa em Ilhéus. Tava confiante ou você achou que só ia competir e que talvez não fosse chegar tão longe quanto você chegou? Eu tava confiante. Foi? Bacana. Eu tava confiante no começo, mas eu cheguei lá, fiquei nervosa porque tinha visto muita gente mais forte do que eu. Aí eu fiquei muito nervosa. Mas aí eu cheguei lá e consegui. Você pesa quantos quilos? Eu peso 46. Então, você compete até 50 quilos, A categoria dela é até 48 até 48 quilos? Isso. Eu lembro que há um tempo atrás, como eu estava te falando, né, a Maria Eduarda, a minha filha, ela também competiu. Ela tinha mais ou menos a mesma idade, né? Ela competiu com uma garota também um pouquinho até mais alta e talvez tivesse até mais peso que ela, mas era a única competidora para aquele campeonato em Ilhéus. Eu queria que você explicasse, Tássio, como é que funcionam essas etapas, né? Para as pessoas que estão em casa entenderem. Como é que primeiro você se classifica para uma etapa regional, depois para uma etapa estadual? E no caso dela agora, ela já passou por uma etapa ainda maior, né? Que é uma etapa nacional, correndo e concorrendo, né? Com diversos atletas de alto nível, porque a gente percebe que quem faz arte marcial tem esse foco e com a possibilidade real de fazer parte de uma seleção, né? E seleção, o próprio nome já diz, é escolher os melhores para participar de um grupo que pode representar o nosso país e quem sabe até em competições internacionais, por que não dizer? Como é que funciona? Então, a gente tem um calendário do judô estadual aqui, é um calendário apertado, com competições mensais. A maioria das competições são realizadas na capital
Então acaba gerando uma dificuldade maior para nós que somos do interior, altos, os custos são altos para estar gente que mora aqui no sul da Bahia, então, que é muito mais distante, então, né? A gente já sai com essa dificuldade para poder estar competindo. E aí nós, no início do ano, não participamos de nenhuma, mas recebemos a notícia que Ilhéus seria contemplado para realizar uma etapa do circuito baiano. Que a gente chama de etapa regional. Na verdade, é uma etapa estadual. Foi realizado na região, mas é uma etapa estadual. Então escolheram Ilhéus para fazer essa etapa. Isso. Tá. E aí, cada etapa desse ano, eles realizam algumas seletivas que funcionam para colocar os atletas dessa categoria da seletiva na seleção baiana para disputar o Campeonato Brasileiro. Por sorte nossa, a etapa de Ilhéus foi contemplada para ser a seletiva na categoria sub-15 anos, que é a categoria de Duda. Certo. Então a gente conseguiu levar esses atletas para disputar essa etapa do circuito baiano na cidade de Ilhéus, por ser algo próximo da nossa realidade. 60 quilômetros, né, mais ou menos, 60 quilômetros, então a gente falou, não, vamos competir porque está próximo aqui da nossa realidade, uma cidade próxima. Como eu falei, foi a primeira competição da Maria Eduarda, ela nunca tinha competido judô. Então eu falei, vamos investir para ver como eles vão reagir a essa competição. Eu sabia que tinha uma certa dificuldade, primeiro por eles nunca terem competido, segundo, por ser uma competição com um nível de dificuldade um pouco maior, porque não era regional, era estadual. Então, são os melhores atletas da Bahia que estão inseridos nessas competições. Mas eu quis levar para que eles adquirissem um pouco de experiência nessa parte de competição. E Deus colocou a mão lá em Duda e foi o dia dela. Quando é o dia, não tem como correr. E ela fez uma ótima competição, conseguindo o primeiro lugar. Quantos atletas disputaram com ela neste dia? Você tem uma noção? Nesse dia, na categoria dela, tinha ela e uma outra atleta. Certo. Então elas tiveram que fazer aí uma melhor de 3 lutas. E aí Duda conseguiu vencer 3 vezes seguidas. Parabéns, viu, Duda? Isso, parabéns. exatamente. 3 vezes é realmente um número que a gente não tem como contestar. Outros atletas também competiram nessa etapa de Ilhéus, né? Sim. Categoria sub-13, que eu vi aqui. Isso. Teve categoria sub-18 e a categoria sub-15, que foi a da Maria Eduarda. Exatamente. Então você tem outros atletas também com potencial muito grande. Exatamente. Todos, a gente saiu daqui com uma comitiva de 10 atletas e a gente conseguiu 7 medalhas. A gente teve medalha na categoria sub-13 anos com o Gustavo Lucas, foi medalha de ouro. A gente teve Luan Henrique também, medalha de bronze na categoria sub-13. A gente teve o Lucas Oliveira, medalha de bronze na categoria sub-13. A gente teve Maria Eduarda, categoria de ouro, medalha de ouro na categoria sub-15. A gente teve a Yumi Sato, medalha de prata na categoria sub-15. E a gente teve a Laura Nogueira, que disputou 2 categorias diferentes e conseguiu a medalha de prata na categoria sub-18 e a medalha de bronze na categoria iniciante. Você, apesar de ter atletas de medalhas de cores diferentes, tá com um monte de gente nível ouro na mão, né? Com certeza, pelo que eu percebi aqui. Com certeza. Foi um resultado bastante positivo. Por ser a primeira competição, como eu falei, foi bom para ser um teste para eles. Então agora eles já estão meio que acostumados aí como funciona uma competição oficial. E a gente com certeza vai investir para inserir esses atletas mensalmente em todas as etapas do nosso estado. É caro, né, pai? É caro para manter o filho disputando, é bem complicado, mas quando a gente percebe que eles estão se desenvolvendo, vale muito a pena. Quando você chegou lá e que viu tanta gente, Duda, você já respondeu que ficou nervosa, obviamente, né? Mas você viu tanta gente, percebeu que era uma etapa, inclusive, promovida pela Federação Baiana de Judô, que é a FEBAJU. Exatamente. Né? Qual foi a tua sensação, a primeira sensação? Depois do susto, é claro, né? Primeiro é sempre o susto, mas depois do susto. Eu fiquei confiante e também desconfiada, porque tinha lutado uma vez, aí começou a vir muita da minha família, muita parte da minha família. Aí eu fiquei mais nervosa, porque é muita gente, aí vai que eu errava. Seu medo, na verdade, era decepcionar os pais, pelo que eu percebi. Decepcionar a família, né? Graças a Deus não aconteceu, obviamente. Como é que você consegue lidar com o psicológico desses adolescentes? Ela é mais até criança do que adolescente, né? Só tem 12 anos. Exatamente. Eles têm por si só, não tem como negar, pode pegar, um pouco
da pressão, né, da luta. Eles acabam sofrendo um pouco essa questão da pressão, seja familiar, seja da quantidade de pessoas que estão envolvidas no evento, de outros atletas, mas a gente tenta fazer um trabalho aí de preparação psicológica para que eles estejam preparados. Como eu digo sempre para eles, a gente não busca o resultado. Eu acho que o resultado ele é apenas uma consequência do quanto você se doou para aquele momento. Então, a única coisa que eu cobro deles é que eles cheguem num circuito, num campeonato, em qualquer lugar que eles estejam e sejam felizes dando o melhor. E aí, a partir desse melhor deles, a gente vai colher a consequência do nosso trabalho. Você faz um trabalho de conscientização. Conscientização. Isso é bacana, muito legal mesmo. Se não for assim, eu acho que não consegue dar prosseguimento, né? Porque a frustração, obviamente, tem que fazer parte do cotidiano, né? De qualquer pessoa. Se a gente não cai, a gente não aprende a se levantar. Mas saber que você tem alguém que pode lhe dar a mão para levantar e dizer, olha, isso aqui foi só uma luta, a próxima você pode vencer, você pode perder, mas você pode vencer, e aí vai ser tudo diferente. É importante esse trabalho de formiguinha mesmo, né? Acho que foi feito assim com você também, eu acredito. Com certeza, né? A gente sabe que a vida de esporte é uma vida de altos e baixos, né? Mas eu acho que o diferencial do atleta de alto nível é como ele vai lidar quando ele estiver na parte baixa, como ele vai extrair as partes vantajosas de quando ele está não colhendo frutos apenas de ouro, mais umas medalhas de bronze, derrotas, frustrações. Então acho que isso que faz um grande atleta, ele saber que o esporte não é somente a busca pelo ouro, mas é também um trabalho de que existe o sacrifício, existe a luta, mas ele está ali para lidar não só com as vitórias, mas com as derrotas, e ele saber que hoje ele pode cair, mas amanhã pode ser o dia dele para se levantar e conseguir uma nova história, começar uma nova história. Bacana. Duda, você é aspirante então à seleção brasileira de judô. Como é que fica a sua cabeça numa hora dessas? Saber que você pode representar todo um país e todo um grupo de pessoas, né? Um nicho, que é o nicho do judô a nível nacional. Eu posso comparar aqui, e eu com certeza não vou errar, você é tão nova quanto a menina do skate, que é a Raíssa, que disse há pouco tempo atrás que ela só estava se divertindo, né? Na cabeça dela aquilo era só diversão, e aí ela foi lá e simplesmente botou para quebrar, como a gente pode falar aqui da maneira mais popular. Na sua cabeça é também diversão, ou você já entende que é algo mais sério, que é algo que pode lhe trazer não só uma visibilidade, mas também um futuro dentro da área? Assim, eu penso que é diversão porque eu sou muito nova e eu fiz isso só pra me descontrair, pra tirar um tempo. Aí, agora, eu tô levando um pouquinho mais a sério, mas ainda, tipo, se eu perder, eu não vou ficar tão chateada, porque sei que faz parte do esporte. Que faz parte. Como o Tássio acabou de falar, né? A vitória é a consequência do trabalho. Exatamente. Né? Não é obviamente que é o foco, mas não é tudo. Vencer, perder faz parte do processo de aprendizado. Exatamente. Tá. Deixa eu colocar o pai aqui nessa conversa, porque não tem como não perguntar isso não. E pro pai, eu queria até que você se apresentasse aqui. Você já falou seu nome para mim, mas eu queria que você falasse seu nome para todo mundo. Primeiro, como é seu nome? Bruno, pronto. Bruno é o pai da Maria Eduarda. E pro pai ter uma filha, com a possibilidade, inclusive, de ter que sair do município, né? Porque se ela for representar não fique com medo do que eu vou dizer, não. Mas se for representar o nosso país, de certa forma, ela vai ter que passar um tempo fora do município de Una. Como é que fica a cabeça do pai? Já está preparado para acompanhar? Quem da família vai estar junto? Você vai estar junto? Porque você tem cara de pai ciumento. Né? Tem que ser mesmo, né? A gente tem um cuidado muito grande. Pode falar aqui, ó. Você só pode se aproximar até. Então, boa tarde. Boa. Jorge, gente, me ajude aqui com a cadeira para ele, Jorge, por favor. Muito nova, que a gente não está acostumado com o esporte de judô. Obrigado, Jorge. E aí a Eduarda foi lá para passar o dia de conhecimento no campeonato. Sim. E trouxe pra gente essa medalha de ouro que abalou todo mundo da família. Você tá mais orgulhoso do que ela, cara. Com certeza, não, mas é muito orgulho, sim. Eu sei disso. Você pratica algum esporte? Pescaria. E, inclusive, eu sou atual campeão brasileiro de pesca. Então você tem um exemplo em casa, de pesca, Duda. Isso aí. Você tem um exemplo em casa de alguém que... Pesca esportiva. Bacana. Você pesca há quanto tempo? Desde pequeno. Comecei a pescar com 9 anos, 8, 9 anos com meu pai.
Você pescava primeiro por diversão e depois profissionalmente? Não, na verdade, a competição da pescaria é mais por diversão também, né? Temos amigos lá e tal, e acabou que a gente foi campeão ano passado. Saquei, entendi. Bom, e a preparação para, por exemplo, ter que deixar pelo menos durante um período para acompanhar, já está preparado, já caiu essa ficha, não? Não, ainda não. A gente vai ter que pensar direitinho, tal, vai ter que ter a disponibilidade, né? Mas a gente não sabe ainda quem. Todo atleta, e aí Tássio deve concordar comigo, ele precisa ou se patrocinar, né? Sim. Ou ter o patrocinador, Sim. ou patrocinadores. No caso de vocês, no caso da Maria Eduarda, no caso da associação, quem já tem patrocínio, quem é o patrocínio e quem se patrocina? Então, a gente, como eu falei, a primeira competição que a gente está participando, né? Como eu falei, foi uma competição próximo da nossa realidade, então não demandou assim bem mais pertinho, um custo próximo daquilo que se a gente fosse fazer um deslocamento para Salvador, para uma capital. Mas a gente já tem uma prova aí agora pela frente, que é a próxima etapa do circuito baiano, que será na cidade de Juazeiro. Então, é longe. É longe, são mais de 800 longe. quilômetros pra gente aqui. E a gente já está aí preparando uma delegação para poder participar, a Duda para poder pegar uma experiência até chegar a data do brasileiro. E a gente aí tem um atleta aí que foi o Gustavo Lucas, que vai valer a seletiva para ele também, para esse campeonato brasileiro que Duda vai participar. Então Duda já garantiu o passaporte dela para participar desse campeonato brasileiro, e a gente tem um outro atleta aí que é o Gustavo Lucas, que vai participar dessa seletiva na categoria dele sub-13 nesse próximo mês de julho, lá na cidade de Juazeiro. Então a gente aí já está começando a pensar nessa questão dos patrocinadores, quem pode apoiar o esporte para que a gente consiga ir mais longe. Eu costumo dizer que ninguém constrói nada sozinho, a gente precisa de uma rede aí de apoio para que a gente consiga cada vez mais ir mais longe com esses atletas. A gente precisa mesmo do apoio da comunidade, de todos empresários, comerciantes, setor público, para que a gente consiga levar esses atletas cada vez mais longe. Vocês já iniciaram uma conversa, por exemplo, com algum patrocinador para o futuro já? Ou ainda não? Não, ainda não. Não temos nada hoje já apalavrado ou conversado, nada do tipo. Temos alguns em vista, né? Algumas pessoas que já estão observando o trabalho, em busca também de estar juntando a marca, a nossa associação, mas não temos nada ainda fechado, não temos nada de patrocinadores assim ainda não. Entendi. Bom, então você pretende muito em breve procurar esse comércio, né? Porque é o comércio quem apoia literalmente o esporte, principalmente o esporte do município, para apresentar as possibilidades de você, como disse, juntar as marcas, né? Exibir uma marca campeã, um atleta campeão. Sim, na última terça-feira agora nós estivemos lá na Câmara de Vereadores da nossa cidade para apresentar os nossos trabalhos. É muito importante a gente trazer um pouco de visibilidade para o nosso esporte. Como eu disse, é um caminho que trouxe um destaque muito grande, foi algo bem repentino, mas se a gente for colocar numa dimensão, é um atleta que hoje está dentro da seleção baiana, então, ou seja, ela já é o top da categoria dentro do nosso estado, e ela vai disputar esse campeonato brasileiro vislumbrando aí também representar o nosso país. Então é um feito grande que precisa de visibilidade de toda a nossa comunidade, do apoio das pessoas. Então a gente teve essa conversa aí com os vereadores na terça-feira, são pessoas que se comprometeram também em ajudar os atletas, a nossa associação, e a gente tem muita fé que isso vai dar certo. Bom, não sei se é possível, Jorge, que entende mais até da Câmara de Vereadores do que eu, quem sabe uma emendazinha positiva ali, né, Jorge? Né? Dava para dar uma força nessa galera do esporte aí. Jorge é um cara que entende muito de política, viu, gente? Ele foi presidente dos servidores municipais de Una, entende muito de política. Conversar com o presidente da Câmara, né, para ver essa possibilidade realmente. Seria interessante, né? Seria interessante, porque estando dentro do orçamento, tem como ajudar mesmo o esporte. Não patrocinar necessariamente um atleta, mas incentivar a prática desse esporte, que eu acredito que tenha um bom número de pessoas
que pratiquem Una, né? Sim, a gente tem um número bom. Hoje na nossa associação a gente tem cerca de 60, 70 alunos. É muita gente. Então eu sei que existem lá também outros diamantes que precisam ser lapidados, assim como o Duda foi esse achado. Eu sei que existem outros meninos e meninas lá que têm potencial e a gente está lá para poder descobrir esse potencial nesses garotos, nesses jovens, e não só eles, como também outros jovens que a gente pode ir em locais mais longes, com projetos sociais, para poder tentar desenvolver um trabalho e achar também outros grandes talentos na cidade de Una. Sem sombra de dúvida. Você já falou, mas falta quanto tempo para a etapa brasileira? Agora a gente está na reta final de 3 meses. Será no dia 30 de setembro na cidade de Curitiba, no Paraná. 30 de setembro em Curitiba. Bom, Curitiba é bastante longe. Dá tempo de treinar, né? São 3 meses, dá tempo de fazer uma preparação. Duda já faz algum tipo de condicionamento físico fora o judô, para academia, alguma coisa nesse sentido, não? Então, como eu falei, a gente fazia uma preparação não tão voltado para o alto rendimento, porque, como eu falei, foi uma etapa teste para todos esses atletas que nunca tinham competido. Hoje, com esse resultado da Duda, a gente já mudou um pouco do foco do treinamento, iniciando já um trabalho de musculação, de resistência física. Então, como eu falei para ela, hoje ela é uma atleta de ponta, de alto rendimento, e a gente não pode mais ter a mesma linha de treinamentos como a gente se preparou para esse circuito baiano. Então a preparação agora muda um pouco. A gente tem uma boa janela de tempo até o dia 30 de setembro, são 3 meses, a gente vai focar e trabalhar ainda mais duro com uma rede de apoio. Aí entra nutricionista, preparador físico, eu como sensei, fazendo a parte técnica, então a gente vai precisar de uma equipe para fazer todo esse trabalho. Para ajudar no desenvolvimento físico, né, intelectual, físico e obviamente na prática esportiva da Duda. Muito bacana, você tem um grande desafio pela frente. Possível, obviamente, de ser vencido, mas um grande desafio pela frente, viu, moça? E boa sorte para você desde já. Aliás, eu não acredito muito em sorte, eu acredito em sucesso. Então, todo sucesso do mundo para você desde já. Tasso, tem alguma coisa que você queira falar que eu não perguntei? Em algum momento eu deixei de tocar em algum assunto? Talvez que seja muito importante da gente falar aqui, mas por acaso tenha... Não, eu agradeço, na verdade, a oportunidade, né, de trazer um pouco mais de visibilidade também para o nosso trabalho, esse trabalho que a gente faz lá na cidade de Una. Como eu falei, essa etapa aqui, Duda vai participar um representante por estado, então vai ter uma menina por estado no peso, na categoria dela. Então, por baixo aí teremos pré-confirmados talvez 26 ou 27 atletas, uma de cada estado. Então a gente sabe que é uma competição muito difícil, muito dura, todos querem, todas têm esse sonho, mas a gente sabe que tem potencial. Como eu falei, a gente vai intensificar ainda mais a parte de treinos para que Duda consiga chegar lá 100%. Como eu falei, ela dá o melhor e a gente tentar colher os frutos disso. Bom, moça, todo sucesso do mundo para você. Vá se preparando desde já, porque tem muita coisa para vir pela frente ainda, viu? E eu espero realmente ter a oportunidade, depois de conversar contigo, depois da etapa baiana, depois da etapa de Curitiba, né? Saber dos seus resultados, a gente vai noticiar. Jorge Kita, como eu disse, é um grande parceiro da gente. Tudo que acontece em Una, se tem um cara mais informado do que Kita, eu desconheço, sinceramente. Ele passa pra gente todas as informações, ele que, diga-se de passagem, tinha conversado comigo, falou: Hudson, a Eduarda contou um pouco da história dela, contou um pouco da história do Tasso também, ela se classificou, tal, foi um destaque, e aí falou pra gente fazer esse bate-papo aqui, que eu achei muito interessante. Inclusive disse: não, Kita, fechado na hora, tá certíssimo, vamos fazer sim. E aí a gente pensou que seria pelo telefone ou não. Ele já disse: não, eu vou aí, eu levo o pessoal, a gente bate esse papo pessoalmente. Você foi me muito permite, legal. Eu queria abrir essa parte para... Claro que tá permitido, que fique à vontade. Você acha que eu não vou permitir nada a você? Você faixa preta. Queria, na verdade, agradecer nosso amigo Kita aí, que é um grande apoiador mesmo da nossa associação, tá sempre cobrindo aí, e ainda mais agora com os feitos que a gente teve. Ele tá dando um apoio muito grande aí para essa parte de visibilidade que a gente sabe que é importante no esporte. Então eu queria agradecer a ele aqui, a Kita, por esse apoio, o site Una News, que sempre está lá noticiando os nossos judocas, os resultados dos nossos judocas. Verdade, há bastante tempo o Jorge já faz esse trabalho realmente. E você, Maria Eduarda ou Duda, você quer agradecer alguém? Você quer deixar esse espaço agora final? Você queria falar alguma coisa que a gente não tenha falado ainda? Eu agradeço a Sensei por ter me ajudado a treinar. Minha mãe, ela no começo ela nem queria que eu entrasse no judô, que ela disse que não era muito minha cara, essas coisas.
Agradeço meus amigos que estavam lá me apoiando na hora da luta. Agradeço todo mundo que me apoiou. Agradecer ao pai, né, que tá ali. Meu pai que virou meu fã número 1. Já era fã, né? Já era fã número 1. Então, bacana, sucesso pra você mais uma vez. Tássio, a Rádio Costa Sul FM, obviamente, tá de portas abertas pra vocês. Nosso parceiro ali, o Bruno também. Sempre que precisar, a gente vai estar aqui para bater esse papo. E você que é comerciante da cidade de Una, que por acaso está nos ouvindo agora, ou que por acaso soube dos resultados da Duda, assim como o resultado dos outros meninos em outras categorias, categoria sub-13, na categoria sub-18, incentive o esporte, vale muito a pena, né? E a gente não está falando somente no intuito de tirar alguém da rua, não, porque nem sempre esse menino está na rua, é um menino bem cuidado, é uma menina bem cuidada, mas que precisa do incentivo, né? Precisa de parceiros realmente, para que eles alcancem, né, e subam em degraus cada vez mais altos. É o caso da Duda, é o caso do próprio Tássio aqui, e dos outros meninos. Eu vou até falar o nome deles aqui mais uma vez: o Gustavo Lucas Freire, o Henrique Garcia, Lucas Oliveira, a Maria Eduarda que está aqui, não é isso? A Yumi Sato, e quem mais aqui? A Laura Nogueira. E ela novamente Laura foi Nogueira. 2 medalhas. 2 medalhas. Então, parabéns a todos os atletas que competiram e que conseguiram um resultado positivo. Um grande abraço para vocês. Obrigado, Hudson. Grande abraço, então.